dá medo mesmo. E eu sempre Ah, achei, ai, canguru nem é tão perigoso assim. Aí meu marido fala, não, toma cuidado, que eles são, do nada eles agressivos. pegam e te dão um chute, mas é. E aí, porque, Antipáticas. porque quando ele era pequeno, ele falou que ele tomou um chute de canguru e ficou com medo. Aí sempre ele Nossa, que fala horror. assim, toma Ai, cuidado. que canguru lindo! Pá! Bom, Pum. só uma criança voando, assim. Olá, bem-vindos ao podcast Cidadãos do Mundo. Hoje a gente tem uma convidada que morou no Japão, depois mudou para a Austrália e vai contar toda essa história pra gente, que é a Flavinha. Oi, Flavinha, tudo bem? Oi, Hilda, oi, Gui, tudo bem? Olá. Muito E- obrigada por ter me convidado. Imagina, a gente que tá feliz de falar com alguém da Sim. Austrália. Olha que só que legal. Ah, Nossa primeira entrevistada da Austrália, né? Que está na ah, Austrália. que honra, hein? E que morou aqui no Japão, né? Então vamos começar aí do começo. Você nasceu onde no Brasil? Eu nasci em Itapetininga, é uma cidade pequenininha que fica mais ou menos a uns, acho que uns 150, 180 quilômetros de São Paulo. Eu morei em várias cidades do Brasil, porque minha mãe era gerente de banco, então a gente mudava pra caramba, né? Ah, A gente mudava, a cada 3 anos a gente tinha que mudar de cidade. Quando eu fiz 16 anos, a gente decidiu mudar pro Japão. Eu ah, tinha acabado de terminar o colegial, e aí a gente foi. Foi eu, minha mãe e meu pai. E o meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo, e meu irmão gêmeo decidiu ficar porque ele tinha acabado de passar na faculdade. Então ele falou, vou ter que ficar. E o meu irmão mais velho e a minha irmã também já estavam na faculdade, então eles decidiram ficar também. Só eu que fui com a cara e coragem. Sabia uma uau. palavra em japonês. Nossa. Aí veio pra cá com 16 anos. E aí, como é que Isso. foi? Meu pai foi primeiro, na verdade, né? Meu pai foi primeiro. Ele foi ver onde a gente ia ficar, onde a gente ia morar, todas essas coisas. E Uhum. aí eu e minha mãe, a gente foi depois. E Ah, a gente foi pra. Na verdade, a gente foi pra Saitama, hum. que a gente foi morar em Kamisato. Ah, Só no meio do Nossa, mas. Hataque. Então, nessa época não É. tinha muito brasileiro em Saitama, né? A Kamisata ainda tem Tinha. bastante, né? Em Kamisato tinha bastante, Ah, hein? é? É, é. Tinha uma comunidade brasileira. Tanto que meu pai foi trabalhar lá por uma. Como é que chama? Empreiteira. Empreiteira. Uhum. Que eles faziam um bentô. E meu pai que foi cuidar da cozinha. Que Ah, a gente já tinha tido restaurante no Brasil, a gente tinha tido 3 restaurantes no Brasil, mas a gente sempre foi dono de restaurante. Meu pai nunca foi o chefe, ele sempre foi o que Aham. mandava, coordenava tudo. Mas ele decidiu, falando, vamos experimentar, né? E aí ele conseguiu esse emprego e ele era o chefe. Ele fazia os bentozinhos para as crianças da escola, era tão bonitinho, tipo aqueles bentozinhos ah, pequenininhos. E também fazia bentô para as fábricas. Então, eles pediam, mandavam o cardápio, eles pediam, e aí tinha uma pessoa que trabalhava na empreiteira que ia entregar. Então, era tipo ah. uma cozinha industrial. Era TS lá, né? Era a TS, isso. Ah, E ah. a gente morava do lado, no prédio da TS também. Então era tipo super fácil. E no começo, logo que a gente chegou, eu fui trabalhar com meu pai para ajudar ele. E minha mãe foi trabalhar numa fábrica de bolo. Hum. E nossa, que mudança para sua mãe, né? Que ela era gerente de banco no É, Brasil para é que Nossa, trabalhar. é verdade. para ela foi assim um baque. Mas a minha mãe se adapta super bem, então acho que Ah. deu tudo certo. Mas era muito puxado, porque a gente trabalhava 12 horas, Uhum. então era Você muito, trabalhava né? também? Então, eu trabalhava com meu pai no bentô, Ah, e aí depois eu consegui um emprego numa fábrica, que era a TSK, ah. É, esse cara é fábrica do quê? era uma fábrica da Mazda, coisa de carro, assim, Ah, fazia entendi. limpador de carro, Limpador de tipo para-brisa? aquele para-brisa, isso. Eu trabalhei lá por um tempo, eu trabalhei em tanto lugar, porque todo mundo que precisava, eles me mudavam. Aí eu trabalhei na Canon também, Ah, eu trabalhei em várias fábricas. E era uma coisa assim que eu falava, meu Deus, esse mundo, eu não quero trabalhar, não quero viver assim. Então, isso é louco, né? Porque você foi com 16 anos, 16.
Não foi difícil de se adaptar no Japão? Foi, porque eu não sabia falar japonês, tudo que eu precisava eu tinha que correr pro meu pai. Então foi bem difícil isso. E foi bem naquela época que os amigos são tudo na sua vida, né? Então, se eu deixei Sim. meus amigos no Brasil, você tinha que começar do zero, você tem que começar a fazer amizade de novo, e eu não conhecia ninguém. E nessa época não tinha muita gente da minha idade morando por perto, tipo, era todo mundo Uhum. mais velho, casado. Então, aos poucos eu consegui encontrar uns amigos, e aí a gente começava a sair junto, tudo. Mas também não tinha nada lá. Eu não tinha carta, não tinha nada, só tinha rataque. Então a gente saía pra andar de bicicleta, né? Andar de bicicleta correndo o risco de encontrar uma cobra, um rato, um monte de perereca, É. né? Tempos difíceis. Ah, Então, né, não tinha muita coisa, mas assim, foi super divertido. Eu acho que isso me fez ver muita coisa que, tipo, que eu era muito mimada antes, que eu tinha uma vida muito boa antes. Ah, me fez crescer bastante, eu acho. aham. Cara. E É. você não se rebeliou, assim, você falou, nossa, por que que a gente veio pra cá? Não, porque eu tinha assim, eu vou trabalhar o máximo que eu puder, eu vou guardar dinheiro e eu vou fazer alguma coisa que eu quero mesmo, sabe? Ah, Eu não tinha essa de. Que os meus pais não me forçaram aí, eu tinha a opção de ficar. Eles decidiram ir, mas eu tinha a opção de ficar. Quem decidiu ir foi eu. E como eu queria, sei lá, eu queria explorar, eu queria viajar, então eu falei, se eu for, se eu tiver meu dinheiro, eu faço o que eu quiser. Então, aí foi assim, né? Uhum. E aí, tinha acabado o colegial, tá? Você não pensava em fazer faculdade na época? Eu pensava, então, o que que era o meu plano? Meu plano era ficar, tipo, 1 ou 2 anos no máximo, voltar para o Brasil e fazer faculdade. Ah, Só que, como todo mundo, né, vai é, ficando, vai ficando, vai ficando, aí até que começou a aparecer essa faculdade online, uhum. que dava para fazer administração de empresas, e você conseguia fazer online, você só precisava ir 1 ou 2 vezes no mês para um centro e você fazia tudo online. E aí foi quando eu decidi, eu falei, não, eu vou fazer porque eu quero mais da minha vida do que trabalhar em fábrica, eu não quero ficar só uhum. aqui. E aí eu fiz a faculdade IEC, a Hilda foi na minha formatura Formatura. Ah, que legal. Chiquérrima formatura no Royal Chester, cara. no Royal Chester. Então, foram 4 anos e é uma faculdade normal. Até meu irmão tirava sarro e falava: a diferença da minha faculdade e da sua são as festas da faculdade, porque o resto é igualzinho, assim. E Aham. imagina, há 13 anos atrás, você falava para a pessoa: vou fazer uma faculdade online. Todo mundo te julgava. Imagina, como você vai Sim. fazer uma faculdade online? Mas foi uma maneira que eu achei que eu conseguiria continuar trabalhando e fazer. Tinha dia que eu dormia em cima do computador, porque eu continuei trabalhando 10, 12 horas e ainda estudando. Então foi bem puxado. Eu lembro que eu fui na formatura como sua convidada, mas eu fiz matéria lá também para TV, Você porque fez? tinha uma pessoa bem mais velha lá se formando, não é? No seu grupo tinha o Tinha, Paulo, tinha que os dois era, Paulos que trabalhavam no Banco do Brasil. mas tinha uma senhora também. A Luísa, ela trabalhava no Costco. Mas ela tinha E aí tinha a 50 e poucos, Márcia, né? A Márcia e também. aí e a Márcia. Era, Eu sempre fui a mais nova de tudo. era um grupo de Era todo mundo mais velho. todo mundo mais Mas, velho. como é que É, foi? acho que Mas todos peraí. eles estavam, tipo, entre 50 e 40 anos. É. Desculpa, Gu. Ah, caramba. Mas eu fiquei curioso, assim, foi no Royal Chester, mas é uma faculdade brasileira, né? Então, é todo É mundo uma dessa faculdade região. brasileira. Então, não, de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do Japão. A gente tinham dois centros que eles chamavam, né? Tinha o centro de Aham. Guma, que a gente se encontrava em Saitama, e tinha o centro agora, né? Não sei se na época não tinha, mas tinha um centro de Nagoya também. Ah, Então, quem morava entendi. para os lados de Nagoya podia viajar, porque como você ia uma vez por mês, ou dependendo de uma vez, 2 vezes no mês, e você ia no domingo. Então, a pessoa continuava trabalhando normal. Aham. Você tinha toda a sua faculdade era online, só você ia fazer prova. Ah, entendi. Hum. É. Que legal. E aí tinha gente que morava em Tóquio, tinha gente que morava em Saitama, tinha gente que morava em Guma, e aí a gente se encontrava em Saitama, que era meio que o centro para todo mundo, né? Aham. Hum. Caramba, E você aí eles conseguiu ter alugavam. amizade, né? Assim, universitário, estando no Japão.
É, e a gente se fala até hoje. Eu mando mensagem, eles me mandam mensagem. Então a gente ainda tem um grupinho, assim, do pessoal que se formou. E aí eu conheci a Tamara, essa minha amiga. A gente se conheceu no dia de vestibular. E a gente é Ah, mais ou menos da mesma idade. E a gente sentou uma do lado da outra. E a gente é amiga até hoje. E ela voltou, tipo, e quando você tá nessa faculdade, você podia transferir pro Brasil. Tipo, se você mudasse pro Aham. Brasil, você podia transferir. Aí eu, no meio da faculdade, eu decidi que eu ia ficar um tempo no Brasil. Eu fiquei 9 meses no Brasil. E aí eu hum, transferi. E eu fiz em São Paulo. E aí foi super divertido ver a diferença também. E lá no Brasil era mais tipo gente que já trabalhava em alguma empresa que não tinha faculdade, queria só adicionar alguma coisa, adicionar o currículo, né? Aham. hum. E aí eu comecei a conhecer muito mais gente. E aí a Tamara também mudou a faculdade dela para lá, então a gente estudou junto no Brasil. Ai, que legal, que gostoso. É, Ah. e depois nós duas voltamos para o Japão. Mas no Brasil era presencial ou continuou Não, online? era igualzinho, online, você se encontrava uma vez por mês. Ah, Ah, entendi. E era num hotel Nossa, lá que perto da Barra interessante, né? Eu Funda. nunca tinha ouvido falar assim. Eu sabia que existia curso à distância e tal, mas não sabia que existia, assim, do Brasil e Japão com essa é, parceria de ter. essa possibilidade de ir para lá e Eu para cá. acho que Legal. agora deve ter mais, mas antes a IEC era a única Agora tem um monte. e eles só faziam administração. Agora tem, eu acho que agora deve ter bastante, né? Agora tem um monte e tem tudo quanto é curso. Tem até engenharia aqui agora. Tem vários cursos. Nossa, que É, legal. Eu acho isso importante, porque o pessoal que vai para o Japão, eles não acabam não estudando e acaba é, só. Não tem muito futuro. é. E decidir para o Hum. Brasil, e você vai fazer o quê no Brasil depois que você ficou tanto tempo fora, você não tem estudo, você não tem nada. Então, eu Hum. acho que é muito importante estudar, fazer uma faculdade e ter uma profissão, né? É muito É, bom. Pena que muita gente não faz nada, né? Vai para a escola brasileira e acaba não dando continuidade, né? Infelizmente. Mas enfim. Ah, é. Mas aí, quando você chegou aqui, você falou que você queria viajar e tal, aí você chegou no Japão, você tinha curiosidade sobre o Japão, assim, porque, né, seu pai é descendente e tal, você tinha curiosidade, porque sua mãe não é descendente de japoneses, né? No Brasil, vocês tinham muito contato com a cultura japonesa já ou não? Tinha bastante, porque a família do meu pai, eles moravam em São Miguel Arcanjo, e tem o Kaikan, e tem a. Ah, Então a gente cresceu, tipo, nessa. Ia tá. fazer o Zundokai, a gente ia na casa da minha avó, tinha comida. A casa da minha avó era bem aquela casa da Batia, era aquela casa de japonês mesmo, que tinha tudo que você podia imaginar. O meu tio só assistia TV em japonês, ele assinava canal aham. japonês. Hum. Tinha boneca, a geisha, tinha aquelas Nossa, espadas, parece que você está sabe? descrevendo a casa dos meus avós, assim, sabe? E tinha a panela de arroz, o negócio de chá, as conservas de umê, por isso que eu gosto de umê. É, sabe, essas coisas. Então a gente foi criado com a cultura japonesa também. Meu irmão é mais velho até mais, porque meu irmão mais velho jogava beisebol, ele foi na escola de japonês, e a gente nem tanto, porque o meu pai, meu pai não gostava muito de japonês. Ele não queria muito ser amigo com japonês, Hum. ele era meio rebelde, assim. Para a comunidade japonesa, ele não fit in, sabe? Ele não era muito. Uhum. Ele era um Ah. rebelde. E o meu tio, não, meu tio já era mais japonês, assim. E minha tia também não ligou muito para a comunidade japonesa, não. Hum. Mas a gente cresceu, assim, comendo bastante comida japonesa, fritava as coisas com hashi. Até hoje eu faço isso. Ah. É, também. É. E a minha mãe é brasileira, com descendência de português. E eles moram numa cidade que é em Itapetininga, que é a cidade do lado também. Hum. E aí a gente teve a parte brasileira, que é a parte da família da minha mãe. Aí eu tava até explicando esses dias pro meu chefe, que eu tava explicando que eu sou meio brasileira, meio japonesa e moro na Austrália, né? Uhum. Aí ele tava falando assim, mas japonês é tudo certinho, tudo com horário, essas coisas, e brasileiro é tudo atrasado, bagunçado. Eu falei, então às vezes eu tenho que eu sou super certa com horário, eu sou super correta com as coisas, tem que fazer isso, isso, aquilo. Mas aí eu tenho que pensar, eu vou com o brasileiro ou eu vou com o japonês? Se for com o brasileiro, tá, é meia hora atrasado. Eu vou chegar meia hora atrasado, porque senão eu vou ficar esperando meia hora. Se é com
com o japonês, ou se é aqui na Austrália, é tudo já com horário certinho, que eles vão chegar com horário. Então eu sempre Ah, fico nessa meio a meio, assim, né? aham, aham. Mas aí chegou aqui e foi. Você tinha expectativa do Japão? Falava, ai, deve ser legal o Japão. Ou não? Ou. Ah, então, eu achava que o Japão era Tóquio, né? Tudo que era Hum. aquele monte de carro, aquele monte de prédio, isso e aquilo. E aí a gente chegou. Aí um amigo do meu pai foi buscar a gente, um amigo dele foi buscar a gente no aeroporto e a gente dirige, a gente chega, aí era só Hatake. Na hora que eu cheguei, eu falei, nossa, mas isso é Japão? Eu achava, nossa, isso não é Japão, eu não moro no Japão. Então esse foi meio que um baque, assim, né? Porque esse vai morar na roça, né? E não Aham. em Tóquio. Mas aí, aos poucos, eu fui me acostumando também, e eu gostava. E outra, era tão perto para Tóquio. Mesmo sem falar uma palavra de japonês, eu era meio caruda, então eu pegava o trem e ia, explorava as coisas. Aí eu comecei a fazer amizade também. A gente ia, passava a noite no Pong, voltava de madrugada. E eu lembro que eu Aham. colocava, porque no trem fala, né, o horário. E eu não É, sabia muito japonês, mas eu sabia o horário. Então eu ficava é, tentando ouvir que horário que ia chegar em Kamisato ou em Kumagaya, né? é. Sim. E aí, na hora que falava o horário, eu colocava o despertador. Aí eu virava e dormia no trem. E Nossa, eu fazia na isso hora que o direto despertador também, tocava, assim. É. eu É um acordava e perigo, saía né, às correndo pro trem. vezes. Tem que É. Mas prestar eu colocava, atenção. tipo, uns 10 minutos antes. Aí eu dava tempo de eu acordar, perceber onde eu tô. E Hum. aí eu saía, né? Aham. Ah, Eu ainda Mas eu já faço per... isso. Eu coloco, porque às vezes você tá lá e você cai e dá uma dormidinha, né? E todo mundo dorme no é. trem, então fica aquele E outra, silêncio, é né? quentinho, assim, né? É. Então Sim. é Aí, confortável. eu sempre coloco porque eu falo, vai que eu durmo, né? Aham. É, E eu deixo pra despertar uns, tipo, uns 3 minutinhos antes. é. É. Nossa, Ah, eu menos que também eu, hein? faço isso. Nossa, mas eu nunca acordava quando fazia isso. Tipo, eu desligava o alarme, Luiz e voltava a dormir. dormia. Tipo, Nossa. quando era uns minutos antes, assim, né? Tipo, sei lá, 5 minutos. Se eu tava muito cansado, tipo, eu acordava muito cedo pra ir pra escola japonesa, assim. Eu acordava umas 5 e pouco. Dentro do trem, nossa, eu tava super cansado. Então, muitas vezes eu tive que, sabe, voltar. Pegar Passei, outro. passei, passei e vou. É. Ai, só por causa do bendito do alarme. E isso deu sorte, né? Porque às vezes não tem mais trem pra voltar, É, né? exato. É, Dependendo do horário, né? eu estudei numa escola internacional também. Quando eu estava fazendo faculdade, estava muito puxado trabalhar na fábrica e estudar, fazer a faculdade, né? Aí eu falei, eu vou tentar fazer uma coisa diferente, trabalhar final de semana e não trabalhar tanto, que eu não precisava ajudar no aluguel, nada, meus pais pagavam isso, então eles queriam que eu investisse mais na minha educação. Aí eu comecei a fazer uma escola em Kumagaya, que era uma escola de línguas para aprender japonês também. Ah, Porque eu falava, eu não aguento mais depender dos outros, eu não aguento mais depender do meu pai para tudo. E eu falei, vou estudar lá. Era um curso de 2 anos, mas eu acabei fazendo só o curso de 1 ano. E aí, enquanto eu fazia, era uma loucura. Eu não sei se você lembra também, eu trabalhei na Folha E, na lembro, revista. lembro. Acho que foi como eu te conheci. Acho que foi por causa da Folha E que a gente se conheceu, não foi? É, porque em Foi, algum eu acho que evento foi. de. É. É. A gente se Então, encontrava em vários aí eventos, é. Aí eu estudava de manhã em Kumagaya. Eu ia ela Aham. só na parte da manhã, era das 7 ao meio-dia, eu acho. Então, eu viajava de Guma para Kumagaya, mas eu dirigia, não ia no trem, porque não tinha trem direto, assim, acho que É, você não tinha que tem trocar de ainda. trem. Ah, Era muito ruim, então eu dirigia. Aham. Mas, nossa, cada piscada que eu dava, assim, por causa estava morrendo de ah, sono, e eu acordava muito cedo. Aí eu estudava de manhã, acho que era das 7 ao meio-dia, e aí voltava, almoçava e eu entrava na revista 1h30. Aí eu trabalhava da 1h30 até às 6 na revista, e depois da revista eu ia estudar para fazer a faculdade. olha Então também só. era Caramba. corrido, mas era assim, era uma coisa assim que eu gostava mais, porque eu precisava trabalhar em fábrica, eu trabalhava mais. E eu continuava ajudando a comunidade também, Uhum. brasileira, e eu achava o máximo, né? Porque então eu ia em tudo que era evento, porque eu estava Ai, que cobrindo para a legal. revista. Então eu fazia, tirava as fotos, eu fazia, ou pegava, coletava informações para as pessoas fazerem Aham. a matéria. E aí foi, acho que, quando eu conheci a Hilda. É, foi fazendo matéria, eu acho. Que eu É, uma conheci. das.
Nossa, você fez dos bastante coisa, eventos. né, no Japão, nesse curto período de tempo, curto entre aspas, né, período de É, tempo. não, fiz bastante. Que É que legal. eu não consigo ficar parada e eu sempre quero mais. Eu não consigo ficar assim esperando que as coisas caiam No colo. do mundo para mim. Eu tenho que correr atrás, então eu vou e tento fazer alguma coisa, né? E os meus pais também trabalhavam, teve uma época que eles trabalhavam em restaurante, teve época que eles eram donos de restaurante, mas mesmo eu trabalhando em qualquer outro lugar, eu ainda fazia bike para eles, à noite ou Uau. de final de semana, Aham. só para juntar um pouco mais de dinheiro, para ajudar a pagar meu curso, a faculdade, e também para os planos que eu tinha de que eu queria estudar inglês em algum lugar, porque eu achava que com a faculdade de administração você precisava do inglês. Não adianta você ter uma faculdade de administração e não falar inglês, porque mesmo no Brasil você vai precisar. E eu fiquei pensando, eu queria ir para algum lugar, eu fiquei pensando, acho que eu vou para Londres, não, acho que eu vou para não sei aonde. Sempre tinha essa ideia, né, de ir para algum lugar estudar Uhum. depois que eu terminar a faculdade. Mas Aí entrou esse ponto. Aí você foi estudar em Brisbane. então, tinha um casal que trabalhava, um casal de brasileiro que trabalhava no Banco do Brasil, que era a Flávia e o Marcelo. Eles saíram do Banco do Brasil e vieram para a Austrália. E Hum, na época o Marcelo trabalhava na agência de IOTA, então ele vinha, tipo, almoçar no restaurante dos meus pais quase todo dia. E a gente ah, conversava bastante. E aí ele tava falando, a gente decidiu ir porque a gente quer estudar um pouco. Eu acho que o Marcelo já falava e a Flávia não falava tanto inglês. Ele falou, a gente vai ficar uns 6 meses lá em Brisbane e depois a gente vai mudar. Aí eu ficava assim, nossa, será que é Austrália? Fiquei pensando, né? Aí ele ficava assim, viu, por que você não vai também? Por que você não vai, sabe? Ele ficou me incentivando e falando. Uhum. Aí ele pegou e falou assim, vou passar o contato da minha escola, quem sabe, né? E aí vieram pra cá, começaram a estudar tudo. E eu fiquei sempre pensando, será que eu vou? Aí um dia eu pensei, esquece de uma coisa, vou pedir uma cotação e ver se eu consigo pagar, né? Aí pedi a cotação, e como era direto com a escola, eu não fui por agência, nada, era bem mais barato. Não lembro da época quanto que era, mas eu consegui assim um preço super bom. Eu falei, eu vou conseguir um curso por 6 meses. E eu falei, eu vou por 6 meses, vejo como é que é. Se eu gostar, eu renovo por mais 6 meses e depois eu volto pro Brasil. Então essa era a minha intenção. Aí eu cheguei aqui, tudo novo. Nossa, no primeiro dia eu falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu não sei falar uma palavra. Você acha que você entende alguma coisa, mas quando você Aham. chega, ainda mais o inglês australiano, né? O inglês Sim. australiano é bem difícil de entender. Eu até lembro quando eu fui falar tchau pra Hilda, ela falou assim, por que você vai lá? Você vai pegar aquele accent de australiano? Sim. E ela falava assim, eu não vou entender nada que você vai falar. Nossa, até hoje, assim, eu tenho muita dificuldade. Eu tenho que colocar legenda quando assisto as coisas deles, assim, porque é difícil. É Sabia que o Mel difícil. Gibson, antes dele ficar famoso, os filmes dele nos Estados Unidos eram dublados. Ah, é? As pessoas não entendiam o que ele falava, Mel Gibson. Mas Depois ele ficou então, famoso, aí tudo bem, né? Passa lá com a voz dele mesmo, mas no começo ele era dublado. que legal, não sabia disso. Mas é difícil mesmo, porque você é completamente diferente do que a gente aprende na escola, é Uhum. completamente diferente dos filmes, do que você está acostumado a ouvir. Tudo bem que a gente tem a diferença do inglês americano e do inglês britânico, é um pouco diferente. Mas você chega aqui, eu falei, meu Deus, é completamente diferente, eu não consegui entender nada. E eu fiquei um mês na casa de uma família, numa host family. Ah, E ela, na verdade, era uma senhora. E eu não entendia uma palavra que ela falava. Eu falei, meu Deus, como que eu vou ficar na casa dela por um mês? Eu não entendo nada. Ela sempre tinha 3 estudantes. Quando eu cheguei lá, já tinha um menino que era da Colômbia. E aí eu falei Uhum. pra ele, falei assim, mas você entende alguma coisa? Aí ele falou assim, eu sei falar um pouco mais de inglês, mas não consigo entender ela. Eu falei, Então tá bom, né? eu falei, pelo menos não sou só eu, né? E aí, depois de 2 semanas, chegou uma japonesa. E também, a japonesa, ela falava inglês super bem, mas ela também não conseguia entender. A Anita. Nossa. Era super difícil. Agora, eu falo, nossa, ela nem fala, nem é tão difícil entender ela. Eu falei, nossa, o que eu tava reclamando? Mas é porque você não sabe, assim, né? Aí eu cheguei Uhum. na escola, a escola era proibido falar qualquer outra língua que não fosse o inglês, porque tipo, você levava cartão, era cartão, você tomou 3 cartões amarelo, você toma um cartão vermelho, Aham. eles avisam a imigração que você não tá
Sério? seguindo, Uau! na época que eu estudava, né? Que você não tá seguindo as regras da escola. Aham. E todo mundo morria de medo, porque fala, nossa, paguei todo esse dinheiro, vou perder? Não posso, né? Então Caracas. todo Uhum. mundo, ninguém falava português em nenhum Mas não é lugar. uma ideia tão horrorosa assim, né? Porque as pessoas que vão Não, geralmente. Mas é meio é uma, aterrorizante isso. Você vai mas eu perder. acho que por isso que, mas eu acho que é isso que eles fazem mesmo, para você não tentar. Porque sabe como é brasileiro, né? Latino, na verdade, não é só brasileiro. Sempre tem, não Fica vou um fazer isso, grupo, não vou né? fazer aquilo. É. É. E aí começa. E outra, quando eu cheguei na minha sala, acho que tinha uns 4 brasileiros só. Uns 3 brasileiros e umas 2 latinas. Colombiana, acho que as outras 2 eram colombianas. E aí tinha bastante chinês, tinha coreano, tinha de tudo que é lugar, né? E aí todo mundo, tipo, você tinha que forçar a usar o inglês. E é Uhum. assim que a gente aprende, né? E Uhum. aí eu lembro que um dos professores, ele virou para mim e falou assim, que no começo você vai tentar achar brasileiro, porque você fala assim, não sei, eu tenho que meio que, né? E outra, eu estava no Japão tanto tempo que não era mais assim, brasileiro, porque japonês eu não tinha tinha poucos amigos japoneses, eu não tinha quase contato assim. Uhum. Aí eu cheguei e era um brasileiro diferente para mim, porque era um brasileiro estudante, que era um brasileiro que tinha vivido outra vida que eu tinha vivido. Era completamente diferente. Então, Sim. meio que deu uma conexão. Falei, não, eu quero andar com esses brasileiros mesmo, não quero andar Aham. com ninguém. Eu não quero falar inglês Aí, aqui, né? Eu quero. aí eu lembro que Brasileira mais chegou. legal. É, e a gente fazia festa, e a gente fazia isso. E na época não tinha muita gente. Hoje tem, nossa, hoje tem tanto brasileiro aqui, mas na época não tinha muito. Mas Então, os eu não que gostei tinham dos assim, brasileiros que eu encontrei, não. Achei todo mundo de Patricinha e Mauricinho mas chatos pra então, caramba. essa é Ah, a é. diferença do brasileiro que vem para cá. Porque a maioria do brasileiro que vem para cá é o brasileiro que o pai e a mãe estão pagando o intercâmbio. É, Então, Ah, eles não são os mesmos brasileiros não são do Japão. nojentinhos, né? Eu É todo detestei. mundo assim, É então, muito nariz mas. empinado. empinado. Eu Porque é lembro que eu mais caro fui. também, não é? Pra ir É pro bem É mais Brasil. caro. longe, né? O custo É. de vida na Austrália é muito caro. Aham. Tipo, curso de inglês, na minha época, era mais ou menos $300 por semana. Só o curso. Nossa. Um aluguel, para você morar numa share house, era tipo uns 250 por semana. Tudo é por semana, que você paga tudo por semana. Caramba. É. Você recebe por semana, mas você paga por semana. Então, quando você está trazendo dinheiro do Brasil, É muita é coisa. super caro, porque que nem hoje o dólar deve estar aqui uns 4 e pouco. Então, é muito dinheiro. Só vem quem tem dinheiro mesmo, ou É. quem é carudo, que nem eu. Uhum. Não, então, eu lembro que eu fui lá no festival de música, lá no em Byron Bay, né? E aí encontrei um monte de grupinhos de brasileiros, daí fiquei super feliz. Falei, oi, né? Eu ia lá conversar com as. Normalmente eram as meninas, né? Que estavam uns grupinhos. Aí eu, ai, oi, tudo bem? Eu sou brasileira, não sei o quê. Que legal encontrar vocês aqui. Bom, assim, super metido pra caramba. Aí depois do terceiro grupo que eu encontrei, eu Ainda falei, mais não em Byron quero Bay. mais. Não, eu falei, não vou mais falar Byron com esse Bay, povo. Aham. Fingir que não era Byron brasileira com Bay é essa o cara, lugar. né? Não tem problema. Deixa atrás do. Passava um brasileiro perto de mim, os meus amigos, o Ben, né? Fica Ele quieto. falava, não é português? Eu falei, não, não, vambora. Não interessa. São É, em, chatos. em Byron Bay é mais difícil ainda. Eu acho que eles são mais empinados, porque o Nossa! australiano que mora em Byron Bay agora, porque o Byron Bay é o lugar da modinha, né? Ah, são Então, os hipsters. É muito legal é, ali, né? Eu fui lá na praia, tal, achei não, o Byron bacana. Bay de antes era bem melhor, mas o Byron Bay Ah, de agora é tudo só ah, Instagram e isso e aquilo, ah, sabe? É mais fachada, tipo, ai, eu sou vegana, eu faço yoga na Ah, tipo praia. LA da Austrália, né? Então, é difícil agora. ah. E os brasileiros que vão mais para Byron Bay ou que estão que moram perto de Byron Bay são assim também, né? Nossa, detestei. Deve Falei, ser pior, cara. né, ainda, né? Deve ser Falei, pior que os australianos. foi o único lugar que eu encontrei brasileiro que eu falei, cara, não quero mais falar com brasileiro. Um povo chato. É. Mas Nossa, olha, para falar bem a verdade, hoje em dia eu fujo de brasileiro. Eu não quero.
Eu tenho vários amigos brasileiros que começaram, que chegaram na mesma época que eu, ou que são. Mas o meu grupo de brasileiros é bem pequeno. Eu não Mas por causa tenho, disso, assim. porque eles são Por metidos causa mesmo? disso, porque Hum. é um estilo de vida completamente diferente do meu, ou eles criam os filhos diferente do jeito que eu crio os meus, então é diferente, sabe? Eu não, hoje em dia eu também não, às vezes eu estudo português, mas eu passo, né? Também não tenho cara de Uhum. brasileira, então vai pá. É engraçado, né? Eu até acho que um dos podcasts que eu tava ouvindo de vocês, o Gui tava falando que ele se sente perdido também, às vezes, que no Brasil ele é japonês, no Japão ele é brasileiro, e nos Aham. Estados Unidos ele não sabe o que ele é. E eu me sinto assim também. E esses dias eu tava falando pro meu marido, eu falei, nossa, tem dia que eu me sinto expatriada, assim, porque Aham. fala, o que que eu sou? Não sei, porque num lugar sou isso, num lugar sou aquilo. Então, às Sim. vezes, eu acho que é meio complicado isso, não é? Na Austrália, eu ouvi falar que é bem misturado, assim, tipo Estados Unidos, não é? Várias etnias e tal. Na sua Isso. região que você mora também é assim? É tudo misturado. Tem gente Ah, de tudo que é lugar do mundo. Porque o australiano mesmo, australianos são os aborígenes, que é sim, o. Os os indígenas. indígenas aí, Isso, né? Os nativos. isso. Eles são os aborígenes. Então, tem lugar que tem vários aborígenes, mas o australiano que se acha australiano, que é o. É tudo misturado. Eles são metade Aham. inglês, metade irlandês, tem. É de Escocês, tudo. né? É, Hum. escocês, então, que nem a família do meu marido, eles são australianos, mas a parte da mãe dele, a mãe dele é irlandesa, a parte do pai tem descendência de aborígene. Então, é tipo uma mistura, assim, que você não vê em outro lugar, mas eu também já tô acostumada, porque eu também sou tudo misturada, então, Hum. Uhum. A gente no e Brasil não tem aí esse problema, né? Todo mundo é Sim, junto e misturado, né? é. então, aqui também é assim, eles são bem misturados. O australiano é uma pessoa. Eles são bem abertos, assim, para Uhum. novas culturas. Eles estão. Eu acho que em qualquer outro país tem gente que é, tem gente que não é, né? Mas Uhum. na maioria Uhum. das pessoas, quando você fala, eles perguntam, de onde que você é? Por causa que eu tenho um pouquinho de accent, aí na hora que você fala, eles falam, de onde que você é? Aí eu falo, sou meio brasileira, meio japonesa. Aí eles querem saber mais, eles falam, que combinação diferente, não sabia que no Uhum. Brasil tinha japonês ou essas coisas assim, sabe? É. Você falou isso, né, Hilda, que. É, eu adorei. Os australianos eu gostei muito. Porque eu achei um clima meio bem Brasil, assim. Todo lugar que você chega, as pessoas batem papo e você vê que é uma coisa genuína. Não é um negócio É. forçadão, não é assim, É, cliente, eu tenho que falar com eles. Não era assim, era uma coisa bem do Brasil mesmo, né? Eu sempre falo, eu cheguei no restaurante, pedi um prato lá, aí a hora que chegou o prato, a garçonete foi me entregar, ela falou assim, nossa, parece bonito, né? Acho que eu vou comer um desse também, sabe? Mas era uma coisa assim, bem natural. Eu achei. eles são assim mesmo. É, Eles vão. Quando é falado assim, fala, nossa, adorei sua blusa. É porque ele gostou mesmo, não é porque ele tem que Aham. falar isso. Não é, é, a não gente é o falou isso. irachama-se que eles mandaram você falar. É, a gente falou Você isso tem que também no. falar o greeting, né? Você tem que falar oi. É, a gente falou muito com a Tânia, né? É, Que mora lá em Nova York também, essa coisa a falsidade do americano. Sempre tem que te dar um elogio, né? Falar, ai, nossa, que cabelo bonito. Ai, sim. nossa, você Só que nunca dá tá. pra Mas acreditar, né? Porque você falou É, pra mas é todo muito mundo. fake, né? Assim. Agora, na é, Austrália eu já achei que não, aqui eu não, acho assim. que é genuíno. Eles É. falam do jeito Ai, que que é legal. pra. Ah, E eles são bem, assim, caring, sabe? Eles estão preocupados com você. uhum. Eu acho que a Austrália, assim, é um pouco da mistura do Brasil e do Japão. Na verdade, eu acho que a Austrália é o Brasil que deu certo. Isso muita Nossa, a gente Hilda falou a fala, mesma né? coisa. É, Successful Brazil. Mas isso muita gente fala. Hum. Porque, na verdade, começou da mesma maneira. Foi eles não são loucos, explorado. assim, por trabalho, que nem o japonês é, sabe? Aqui, Hum, dificilmente você vai ver alguma pessoa que trabalha 12 horas por semana. Você trabalha das por 8 às dia. 5, das 9 às 5, acabou. Todo mundo sai do trabalho cedo, vai pra praia, vai pro parque, vai fazer seu exercício, vai. Então não tem aquela loucura assim de tipo, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. Exceções, claro que tem gente que é assim, porque tem Hum, gente assim em qualquer lugar do mundo. Sim. Mas a maioria não. Então, supermercado,
Durante a semana eles abrem das 9 às 9, mas no sábado é das 9 às 6 e no domingo é das 9 às 4. Uau! Então, tipo, não tem supermercado. Tem alguns que é do 24 horas, mas a maioria não. Por quê? Porque a pessoa tem que ter um estilo de vida também. Ela não pode só ficar trabalhando. O shopping abre das 9 às 5 e meia. Você não consegue ir no shopping à noite, igual você vai no Brasil, ou igual você vai no Japão. Um dia da semana, na quinta-feira, é o dia que eles têm o Late Night Shopping, que fica aberto das 9 às 9. Mas é um dia da semana só. Por quê? Porque Late a night pessoa tem shopping. vida. Não, eu acho que eles têm muita qualidade de vida aí. Eu fiquei uns 15 dias aí, peguei 2 feriadões. Você veio na Páscoa, né? Na Páscoa. Então, eu cheguei, tinha um feriadão, aí depois que eu fui encontrar uma amiga, ela falou, não, mas eu tô indo viajar, porque tinha outro feriadão. Eu falei, caraca. Tem bastante feriado aqui. Aham. Eles tentam aproveitar mesmo e todo mundo acampa. Eles amam acampar. É? É o motorhome, todo mundo tem um motorhome ou um camper van que eles vão acampar. Por quê? Porque hotel é muito caro. Então, se você quer ter férias, você vai acampar, porque é barato, você vai conseguir nos lugares que você quer e você vai poder proporcionar isso para sua família. E também tem muita gente que gosta disso. Eu não sou muito de acampar, mas eu já fiz um glamping esses dias, não faz muito tempo. E tudo bem, porque aí não precisava colocar tenda, nada, tem banheiro, tem chuveiro quente, tinha fogueira, essas coisas. Então, para mim, tudo bem. Mas o bush camping que eles falam, que é aquele no meio do mato, que não tem nada, isso não é para mim. Eu, por favor. Nossa, ainda mais na Não. Austrália, né? Que tem uns animais assim super Tem bizarros. aranha, tem aranha, tem cobra, tem aranha. tudo. Tudo que você Crocodilo, imaginar né? tem aqui. É. Onde eu moro não tem tanto, não tem crocodilo, não tem tubarão, essas coisas assim. Canguru. Mas canguru, tem mais canguru do que gente aqui na Austrália, né? Ah, Não, é? eu fui em alguns A lugares população assim, de tinha canguru é muito maior. canguru, mas muito canguru mesmo. Que legal. Só que assim, nas cidades grandes não vi, né? Obviamente. Em Sydney não vi nenhum Não. canguru. Mas Imagina. em Melbourne, né, fiz uns tours lá e, cara, muito canguru. Aí você tem que ir mais pro interior, aí você encontra canguru. Onde eu moro aqui também, quase não vejo canguru. Mas se você for viajando mais pro norte, assim, aí você consegue Nossa, encontrar. a primeira vez que você viu um canguru, assim, porque acho que todo brasileiro, né, a ideia da Austrália é o canguru, assim. A primeira vez que você viu um canguru, tipo um koala, assim, foi o que você esperava ou não? Pô, o koala é fedido. Eu queria abraçar o koala, mas você não pode, porque eles têm uma unha super afiada, né? E eu queria lá pegar o koala e abraçar, daí não pode. Então eu fui no, tipo, zoológico, assim, e aí você tira foto com o koala. Colocam o koala em você segura o koala, mas ele é tão fedido que, nossa, eu falei assim, Você nossa, eu queria acha? tanto. Ai, ele é fedido, eu não gosto. Gente, eu Ele peguei é o koala, maciozinho. mas eu não achei fedido, eu achei ele com cheiro de eucalipto. Porque só come eucalipto, né? Ele só come eucalipto. Ai, nos lugares que eu fui, eu achei eles muito fedidos. Nossa, o que eu Sei peguei lá, não era, não. Tinha um cheirinho gostoso, você tinha tinha cheirinho de tomado eucalipto. banho, então. Cheirinho de pet shop. Eu fui num desses zoológicos, né, lá em Melbourne, era assim, perto de Melbourne. St. Phillips, eu acho que era. Phillips Island. Que é Phillips pra Island é turista. onde tem os pinguins. Os Você viu pinguins, eu fui lá pra ver os pinguins. Pois é, os menores pinguins do mundo, Gui. Eles são desse tamanho, é? assim. É muito Sério? engraçado. Eles ficam meses no mar e depois eles voltam que eles têm as casinhas deles. Aí eles andam em grupos com medo dos predadores. Então vem um monte de coisinha desse tamanhozinho assim, e eles ficam andando e caminham. No mar eles são super rápidos, mas na terra eles não são muitos, né? Muito. E Que a eles se perninha tão cansam. pequenininha, né? E eles se cansam, cara. A coisa mais engraçadinha do mundo é que eles estão parando, assim. Então aquele suspiro, assim, tipo, cansei. Cara, é Eu muito não fui ainda bonitinho. pra Phillip Islands, mas o meu marido Nossa. sempre fala disso. Então, eu fui pra ver A gente não foi ainda. o bichinho. Os Mas aí pinguins. no meio do caminho a gente parou num parque pra pegar o koala, que podia pegar o koala e dar comida pros cangurus, né? E tinha muito wallaby lá também. Eu acho que eu dei comida pra wallaby, não era pra canguru, Os né? canguru. É porque o canguru, ele é bem maiorzão, assim, e É. o outro, o canguru pode ser agressivo, né? Dá Ele, medo. tipo, dá um soco, dá um... Não, Quando e eu cheguei, eu eu falava achei assim, que eles são estabanados, né? Eles ficam pulando pra lá e pra são. cá e são gigantes. Então, assim, ele pode te atropelar ali, mas não é de maldade, é porque eles são estabanados e vão andando e você tá no meio do caminho, né?
Então, dependendo de onde você está dirigindo, tipo, se você está mais pro interior, assim, ou lugar que não é highway, eles falam para você tomar cuidado, porque no meio da noite parece um canguru na sua frente, e os acidentes piores acontecem por causa de canguru. Uau. Porque eles veem a luz, eles querem vir, Aham. tipo, falar com você. Só que aí você tá a 120 por hora e bate no canguru, Aham. destrói seu carro. É. Mato Então você tem que sempre canguru. tomar cuidado para dirigir à noite aqui na Austrália por causa disso. Na verdade, sabe onde eu vi canguru pela primeira vez? Ah. No Japão. Ah, é? Mentira! Aqui em Higashi Matsuyama tem um parquinho que as crianças podem, os animais ficam andando pelo parque. É aquele que você entra dentro do ônibus, que tem o ônibus. O Safari Não, Park? não, esse é o safari. Ah, tá. Esse é o safari em Guma. Esse aí você olha de longe, né? Olha de dentro do carro. Lá em Higashi Matsuyama, os bichinhos ficam andando. Então tem pavão, galinha, né? Tem umas coisinhas, porquinho, andando pelo parque. É muito legal. Só que eles têm uma parte que é só canguru e você pode entrar. Eu falei, quero entrar, né? Quero ver os cangurus. Cara, eu Nossa. morri de medo e queria sair de lá o quanto antes, eu morrendo de medo de ser atropelada por um canguru, que eles são gigantões, assim, 2 metros e tralalá, enormes, e eles ficavam pulando pra lá e pra cá. Eu falei, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. E depois que você entra, eu tinha medo de andar ali, eu queria sair de lá. Nossa, passei um medão lá. Eles são perigosos. E tem uns que eles vêm para bater em você mesmo. Não sei se você já viu. Não sei se Nossa! você já viu os vídeos de boxing, que eles fazem os canguru boxing. Então, isso Aham. acontece mesmo. Teve um filme, Não né? acontece onde eu moro. Sim, o Canguru Vai Jack, né? acontecer. Isso, vai acontecer, tipo, num lugar que interiorzão, tipo, fácil no meio de Sydney, tipo, onde isso não acontece. Mas dá medo mesmo. E eu sempre achei, Aham. ai, canguru nem é tão perigoso assim. Aí meu marido fala, não, toma cuidado, que eles são, do nada, eles Agressivos. pegam e te dão um chute, mas E aí, porque, Antipáticos. porque quando ele era pequeno, ele falou que ele tomou um chute de canguru e ficou com medo. Aí sempre ele Nossa, que fala horror. assim, toma Ai, cuidado. que canguru lindo! Pá! Bom, só uma criança voando, assim. Mais ou Gente, que Eu menos. acho que, medo. assim, eu acho que as fêmeas, né, são mais perigosas quando elas têm os filhotes e tal, né, normalmente. Então É. tem que tomar Ai, mas cuidado é tão bonitinho o cangurizinho na na bolsinha bolsinha. ali. Ai, é a coisa mais fofa. E o koala também, quando eles têm o koalinha, que o Muito koalinha fica lindo. penduradinho atrás. Ai, eu acho tão lindo. Aham. Não, Koala é você fofo, né? Muito perguntou, né, fofo. se era o que eu achava. Era, Sim. mas ele é fedido. A única coisa que eu achei assim, Foi o que seu, hein? ele Ó, onde você vai, não toma banho. é que você foi no Não é tão pet shop, não. domesticado, né? Não, eles ficavam lá soltinhos, ficavam dormindo, né? Porque eles dormem 22 horas por dia, né? Ele E só acorda, dorme. É ele dormir e acorda, comer. ele só queria comer, ele ficava assim de olho, ele tava comendo e de olho no galho que tava na mão da cuidadora lá. É. É Tava dormir e É que o nem aí comer, com a cérebro, comer gente. né, arroz. A parece que é bem gente, a pequeno, gente, né, todo também. mundo babando, a gente tirando foto com ele. Ai, que bonitinho, e ele lá, só comendo Tô e nem aí olhando o pra outro você. galho. Mas não achei fedido, Tô não. nem Achei aí. um cheirão de eucalipto. Falei, olha que É porque tem bastante bonitinho. eucalipto em volta, porque é isso que eles comem. É. Uhum. Então, Mas não achei fedido, não. Achei com. E eu sou chata é, pra esse. Eu sinto cheiro de é cheiro. cachorro, de gato. É. Mas do koala não achei, não. Achei cheiro de eucalipto. Nossa, Falei. em todo lugar que eu vou que eu vejo koala, eu sinto cheiro. Olha aí, Ah. os koalas de Brisbane são mais De fedidos que Brisbane os de são mais fedidos, Melbourne. não tomam banho. Mas. Então, aí você foi pra Austrália com esse plano de ficar só 6 meses. E o que aconteceu pra você ficar até hoje? Então, primeiro Foi mês na que eu cheguei balada, né? aqui, primeiro mês que eu cheguei aqui, eu saía. Ai, eu acho que eu tava tanto na vida de Japão que só trabalhava, saía só no final de semana. Aqui eu saía todo dia. Que tinha balada todo dia, tinha alguma coisa pra fazer todo dia. Aham. Então eu saía todos os dias. Chegava na escola de manhã com aquele olho assim que não conseguia nem. Virada, né? Mãe. Aí
no primeiro mês, acho que fazia umas 5 semanas que eu tava aqui, de sexta-feira, a última sexta-feira do mês na minha escola, ele só tinha primeiro lote de aulas, que era até meio-dia. Então, depois do meio-dia, você tava livre. Normalmente, a escola é das 9 até as 3, igual a escola normal australiana. A escola de inglês também é assim. Só que nessa sexta-feira era só até meio-dia. Aí a gente foi, eu e umas amigas, a gente foi num churrasco depois disso. Imagina, passou o dia inteiro comendo e bebendo. E à noite tinha uma outra festa. Aí todo mundo, vamos nessa festa. Eu falei, tá bom, vamos nessa festa. Também todo mundo muito doido. Chegamos nessa festa. E aí eu esbarrei no meu marido, que é australiano. E a gente começou a conversar. E eu não lembro mais o que aconteceu. Ele colocou o número dele no meu celular e me ligou no dia seguinte. E eu falei assim, que essa pessoa que tá me ligando? Não conheço esse número. Eu falei, eu não vou atender, porque vai que eu atendo, não consigo entender o que a pessoa fala, né? Aí ele pegou e mandou uma mensagem, falando que ele tinha colocado o número dele, que era ele, que isso, aquilo. Eu falei assim, nossa, tá bom então, né? Aí ele mandou uma mensagem perguntando se eu queria sair no domingo pra jantar com ele, porque ele tinha gostado de mim, isso e aquilo. E eu não sabia falar muito, né? Eu falava assim, e agora? Como que eu vou? Eu não sei. E na época eu morava numa share house. Eu dividia quarto com uma japonesa e tinha um brasileiro e um colombiano. E o brasileiro, o Bruno, ele ficou super meu amigo. Ele era tipo o meu irmão. Ele é meu irmão da Austrália. E aí eu falava, e o Bruno falava bem mais inglês que eu. É engraçado que o Bruno também veio do Japão. A gente se conheceu no Orkut, no grupo de brasileiros em Brisbane, falando, quem vai chegar, isso, aquilo. O Bruno falou, eu vou nesse dia, e acho que ele tava indo de navio. E eu tava indo de Guma. E aí a gente se encontrou em Cairns, que é o primeiro para o voo em Cairns e depois vem para Brisbane. E aí a gente se conheceu em Cairns e veio para Brisbane junto. E no final a gente decidiu que a gente foi morar junto até na share house. E o Bruno falava muito mais inglês que eu. Aí toda a mensagem que chegava, eu falava, Bruno, o que ele tá falando? Não tô entendendo. Então era o Bruno que respondia todas as mensagens por fluência. E eu falava assim, fala para ele não me ligar. Não me liga, porque se ele me ligar, eu não vou entender o que ele vai falar. Então, não me liga. Aí o Bruno colocou na mensagem, não me liga por causa disso e daquilo. Aí o Bruno falou assim, mas você tem certeza que você vai nesse encontro? Imagina, você nem conhece o cara. E se o cara vai te leva pra não sei na onde, te mata, sei lá. Aí eu falava assim, eu falei, mas não tem cara que vai fazer isso. O Bruno falou, mas você não conhece. Eu decidi, não, eu vou nesse encontro e vamos ver o que vai dar. Aí ele veio me buscar em casa. Aí o Bruno falou assim, eu vou anotar o número da placa dele e eu vou te ligar no meio do encontro. Se no meio do encontro você achar que tá perigoso, que é alguma coisa, você me fala. Ele falava assim, vamos combinar uma coisa, fala roxo. E aí você falar roxo, eu já vou saber que você tá em perigo, eu ligo pra polícia e dou o número da placa dele. Tá bom, vamos. Combinamos isso. O Leite foi me buscar em casa. Aí a gente foi num fish and chip shop. Porque ele perguntou o que você gosta de comer. Eu falei, eu gosto de comer tudo. Aí ele perguntou se você gosta de seafood. Seafood eu sabia o que era, né? Então eu falei, então, eu gosto de seafood. Aí eu peguei e ele falava, você gosta de fish? Eu falei, amo fish. E aí... Love. Aí eu peguei e a gente foi e a gente conseguiu meio que sim. Eu pegava um pouco do tradutor e a gente começou a conversar e a gente conseguiu. E aí eu comecei a aprender muito mais por causa dele. Porque ele falava uma coisa, eu falava assim, o que você tá falando? Aí ele explicava pra mim o que era. Aí ele pegava e falava outra coisa. Eu falava, não tô entendendo. Aí eu juntava as coisas. O meu inglês foi de básico para upper intermediate em um mês. Nossa, O meu só professor... gastando o inglês ali com ele. Meu professor virou para mim e falou assim, Flávia, você parou de andar com o brasileiro? Aí eu peguei e falei, meu professor da escola, falei, não, eu continuo. Ele falou assim, mas como que seu inglês subiu daqui para cá? Eu falei, que eu tô namorando australiano. Aí ele falou assim, por isso! Mas é a melhor forma mesmo, né? Relacionamento, acho que não tem. Aprende então, rapidinho. E aí começou, a gente se via todo final de semana ele vinha, ou à tarde, depois ele saiu do trabalho e passava em casa, a gente saía. E começou assim, e a gente tá junto há 12 anos. Caramba, foi amor à primeira vista. Foi assim, e foi engraçado que acho que fazia um mês que a gente estava junto, e ele falou, vamos passar o dia em Gold Coast. Eu falei, tá bom. Ele falou, mas eu preciso passar em casa pegar umas coisas. E a casa
da família dele é tipo a caminho, assim, né? Falei, tudo bem, a gente passa. Aí a gente parou lá, ele parou o carro da mãe dele passou do lado, chegou em casa. Falei, meu Deus do céu, eu vou morrer, porque a mãe dele chegou aqui, eu vou ter que sair do carro, eu vou ter que falar com a mãe dele, como que eu vou conseguir? Conhecer sogro e sogra já é difícil, imagina conhecer sogro e sogra quando você não fala a língua direito. O que eu vou fazer? Comecei a suar frio já, né? Graças a Deus, a minha sogra é super gente boa. E ela é professora de música. Mas ela sabe, sim, sabe falar calmo, devagar. E ela começou a falar comigo como se ela falasse com uma criança. Foi o jeito que eu consegui entender ela e o jeito dela me entender. E deu tudo certo. Já o meu sogro fala super rápido. Eu tinha hora que eu falava assim, não tô entendendo o que você tá falando. Aí ele começou a falar mais devagar, tudo. Mas E aí foi agora tá assim. aí. 2 filhos, né? Já. Então, aí a gente. Eu morava com uma japonesa. E essa japonesa começou com. Ela ficou meio que. Logo que eu comecei a namorar o Lance, ela meio que ficou com ciúmes que eu tava namorando e que ela. Que eu meio que deixei ela, Ah, sabe? Que a gente saía. Ela era uma japonesa super gente boa, mas ela era meio estranha. Ela falava assim: eu não entendo como que brasileiro sente saudade das pessoas. Fala que tá com saudade dos pais. Ela falou: meus pais nunca falaram pra mim que Que me amam, aqueles. eles estão com saudade ou que eles me amam. Eu falei assim: brasileiro é diferente, é mais caloroso. Então ela falou: mas seu pai é japonês. Eu falei: meu pai é japonês, mas ele nasceu no Brasil. Então é diferente. Ele falou: a cultura do brasileiro é diferente. Eu não conseguia muito que entender assim. Mas aí quando eu e o Leis começamos a namorar, ela ficou meio que com ciúme. Eu falei: viu, você tá com ciúme de mim? Essa coisa. Falei, por que tá com ciúme de mim? Aí a gente acabou brigando e eu falei que não dava mais, porque ela começou a intervir muito no meu relacionamento. A gente, Virar uma eu e o stalker. Leis queria sair pra jantar, ela vinha e falava, ela virava assim, posso com vocês? Eu falei, não, eu tô saindo pro namorado, mas é seu, se liga, filha. Não. Aí a gente acabou brigando e precisava trocar de apartamento, que eu não conseguia mais morar com ela. Na época a gente não conseguia achar apartamento. Mas aí ficou tão difícil que eu mudei pra casa de uma amiga minha, porque eu falei assim, me dá um colchão na sala por enquanto, até eu achar um apartamento, porque eu não tô aguentando morar com ela. E na mesma época, o meu marido e meu sogro brigaram. Eles tiveram uma briga bem feia. E meu marido queria sair de casa também, porque ele não tava aguentando o padrasto, né? Aí a gente, vamos morar junto então. Aí achamos um apartamento. Depois de 3 meses juntos, a gente foi morar junto. ué. Aí eu falei assim, é cedo? É, mas é assim que a gente vai se conhecer, não é? Se não for pra ser, a gente vai saber agora, não é? Aí a gente foi morar junto, aí depois de 9 meses juntos e 6 meses morando junto, ele me pediu casamento. Eu acho que o meu marido tava com medo que eu fosse embora, aí ele me pediu em casamento, porque ele queria que eu não fosse embora. Porque ele falava assim, se você vai embora, como que eu vou pro Brasil te procurar? Ele falou, você não vou te achar nunca no Brasil. Eu tava muito apaixonado. Aí aí a gente decidiu casar depois de não tinha nenhum ano, 11 meses junto. Aí a gente resolveu casar, a gente falou, vamos pra Fiji, a gente casa lá, não conta pra ninguém. Quando a gente voltar, a gente fala, casamos e pronto, né? Não precisa fazer festa, Nossa. nada. Não precisa No fazer impulso. festa, nada. Aí, na semana que a gente pensou, vamos fazer isso, acho que a minha sogra meio que sentiu alguma coisa. Ela chamou a gente na casa dela um dia e ela falou assim: se alguma vez vocês estiverem pensando em casar, eu só quero que vocês saibam que eu quero participar do casamento. Aí eu e o Lance, um olha pra cara do outro, né? Eu falei: se a gente fizer isso agora, vai ficar meio que tipo, a gente não queria que ela fizesse parte do casamento, né? Aí eu sentei com a minha sogra um dia e falei assim: olha, eu não quero fazer uma festa grandona, eu e o Nancy, a gente tinha pensado em fazer isso, só casar lá e pedir, pronto. Aí ela começou a chorar. Aí eu peguei e falei assim: tudo bem, a gente pode casar aqui, fazer uma festa aqui, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma festa do jeito que ela queria, porque minha sogra, ela gosta de coisa assim. Aí ela virou e falou assim: não, eu vou pagar a festa. Eu falei: então faça o que você quiser, filha, é pra você a festa, não é pra mim. Aí Problema da eu falei senhora, assim, Mora. porque a minha família não ia conseguir vir. Porque Nossa, a família nem a família sonhava, né, que junto. estava caçando primeiro. Não, o Lace pediu, ele aprendeu como perguntar em português, e ele ligou pro meu pai,
e ele pediu pro meu pai para que ele queria casar comigo em português. Olha. E eu não conseguia parar de dar risada. E minha mãe falava assim, fica quieta, para de dar risada, ele tá falando sério. E eu dando risada, assim, sem parar, né? Porque ele tava tentando falar e eu dando risada. Aí a minha sogra falou, não, eu quero fazer tudo isso e aquilo. E a gente decidiu casar em menos de 3 meses. A gente decidiu casar em dezembro, em novembro, a gente casou em janeiro. Imagina, uma festa. No fim das contas, meu casamento teve 120 pessoas. Uou. Da família dele e outra. Eu falei assim, você vai escolher. Eu falei, essas pessoas não são, eles não estão aqui por mim, eles estão aqui por você, porque eu nem conheço. Então, mas foi tudo maravilhoso, foi um sonho. Tive um vestido lindo, tive limousine, tive tudo. E aí depois a gente foi pro Brasil. A gente ficou, depois de 2 meses que a gente estava casado, a gente foi pro Brasil, a gente ficou 4 meses no Brasil. Para o Lens conhecer a minha família também, saber como é a nossa cultura. A gente foi para o Rio de Janeiro, a gente foi para Foz do Iguaçu, a gente viajou bastante também dentro do Brasil. E ele conviveu com os meus pais, com os meus irmãos, meus sobrinhos, e acho que foi super importante isso também. E aí no Brasil a gente fez tipo um churrasquinho lá para todo mundo, mas não foi um casamento ou mais. Meus pais assistiram o casamento pelo Skype. Caramba! E na época a gente não tinha FaceTime, nada assim, né? Que você podia fazer do celular. Então, um dos meus amigos, ele ficou segurando meu laptop inteiro na festa. Não, na igreja, ele estava com o laptop, assim, andando com o laptop, porque os meus pais estavam lá. Os meus pais, meus irmãos, e teve uma tia do Lance que mora em Sydney, que ela também não conseguiu ir, então eles colocaram ela lá também. E aí todo mundo participou da festa pelo Skype. Falei, já fiz faculdade pela internet, agora casa Isso pela que eu ia falar, uma vida moderna, né? E hoje tá aqui gravando podcast pela internet. Então, a gente passou por 4 meses no Brasil, e aí quando a gente voltou, eu descobri que eu tava grávida. Foi quando o Vitor... veio o Vitor. E é muito fofo, né? O filho dela é muito fofo, Gui. Muito fofinho. Ele é super bonzinho, ele é uma criança muito... Não é porque é meu filho não, mas ele é uma criança muito educada, ele é muito bonzinho. Mas vocês são bem rígidos, né? Eu lembro que vocês eram bem rígidos com ele. Mas ele é muito fofo, assim, super educado, super bonzinho. Eu sou meio que Tiger Mom, sabe? Tem hora que eu acho que eu puxo demais, assim, que eu acho que o lado asiático dá uma... Não, você tem que fazer desse jeito, você tem que fazer certo, você tem que fazer bem. Meus pais não são assim, eu não fui criada assim, mas acho que eu sou um pouco assim. Tem hora que até meu marido fala, viu, back off a little bit, porque ele tá... é muito. Porque eu fui pra Austrália em 2018, ele tinha uns 5 anos. Ele tinha acabado de fazer 5. 5, né? Então, era super bonitinho, que a gente foi pra praia, né? A gente acabou entrando no mar. E depois ele não tinha roupa. É porque a gente não tinha ido pra lá pra ele entrar, né? E ele decidiu que ele queria entrar. Porque aí eu tava entrando na água, ele queria ir na água também. Porque eu tava em Gold Coast, né? E eles moram em Brisbane, que fica mais ou menos 1 hora de lá, né? Aí eles foram me encontrar porque a Flavinha tava grávida de novo. Aí ela queria comer o mê do Japão. Ai, que vontade que eu tava de comer o mê. Aí quando eu falei que tava indo daqui, ela falou, eu falei, você quer alguma coisa daqui? Ela falou, se você conseguir, você pode levar o mê pra mim? Aí eu falei, olha, vou tentar, porque eu sei que a alfândega australiana é um saco, né? Eles fazem o pessoal jogar tudo fora, não sei o que. Falei, vou levar, né? Agora, não sei se vai chegar. Daí dei maior sorte, né? Nem passei pela alfândega. E o mês chegou. Então, o que eu tava falando, você chegou lá com essa cara de boazinha, você falou, pode passar, não tem nada de sua mala, não. Essa senhorinha japa aí não trouxe contrabando, não. E eu falei pra você, né? Eu falei, olha, a alfândega puxar qualquer coisa, você joga, não tem problema. Joga fora, não eu vai falei, tentar. vou tentar.
Porque ela queria aquele umê, Gui, o umê, tipo a conserva mesmo. Não o No de saquinho. potinho, É no com potinho. líquido. É. Só aquele que vem com shiso, assim, sabe? Sim. Não só a balinha de umê. Eu tenho a balinha, até uma amiga minha mandou um saco de balinha de umê. Mas eu falei, não é isso que eu quero. Eu quero É, a Aham. conserva para colocar no nigiri. É esse que eu quero. é, E engraçado que na gravidez da minha filha eu tive tanta vontade assim, que é vontade doida, porque quando eu tava grávida da Zoe, eu fui pro Brasil de novo, porque eu queria que o Vitor convivesse um pouco com a minha família. E eu falei, depois que eu tiver a Zoe, já duas crianças é mais difícil. Então, e eu tava passando muito mal na gravidez da Zoe. Então eu decidi que eu ia pro Brasil, ia ficar um tempo lá. A gente ficou 4 meses, porque eu não estava trabalhando, falei, essa é a hora perfeita. E ele não estava na escola, não tinha começado a escola ainda. E aí o Vitor foi para a escola do Brasil. Eu falei que com 4 anos o Vitor fez intercâmbio. Nossa, Porque é verdade. é, ele foi para uma escola, porque meu sobrinho tem a mesma idade que ele, eles são 1 mês de diferença de idade. E aí eu queria que ele aprendesse um pouco de português, tudo. E ele foi para a escola e meu sobrinho falava assim, meu sobrinho não sabia falar nada de inglês. E ele falava assim para os amiguinhos: esse é o meu primo, o Vitor, ele só fala inglês. E aí, a gente falava inglês, ele só fala inglês. Mas se você quiser falar com ele, você pode vir falar comigo, que aí eu falo para ele, tá? Eu acho que ele tava tão assim O meu animado português que ele era. entende. Aham. Que ele queria falar com o primo, que o primo que era novidade, né? Aham. E aí eu tava grávida e eu fiquei com tanta vontade das coisas que quando eu era pequena, a minha família tinha sítio e eles tinham plantação de uva Itália, uva rubi. E eu tava com vontade de comer uva, mas do pé, colhida assim, sabe, de manhãzinha, quando Ah. tá frio assim, aí a uva tá até com um pouquinho de água, né? Aí eu falava assim, eu quero isso, eu tô com vontade de comer isso. E ainda bem que meu padrinho, ele ainda tem plantação de uva, mas não é pouca, é pequena. Aí meu pai ligou pro meu padrinho e falou assim, você ainda tem uva? Porque senão sua afilhada a filha dela vai nascer com cara de uva, porque ela tá desesperada, mas tem que comer uva do pé. Então vai a gente lá de manhãzinha, tipo 7 horas da manhã no sítio para pegar uva, porque eu tava com vontade de comer uva. Ah. E aí depois foi o umê, tava com vontade de comer umê também. Nossa, que desejos bem, são desejos assim, bem Específicos. específicos, Mas eu internacionais. sou. É, Ainda eu bem que tava lá sou. no Brasil, né? Ainda bem, né? E eu sou assim, eu gosto. Eu tenho um dia que eu falo, nossa, que vontade de comer isso, mesmo quando eu não estou grávida. Então, quando eu estou grávida, é pior. Falei, ainda bem Engraçado que eu isso. consegui, né? Porque senão a Zoe ia nascer com cara de umê, né? De umê. Então, agora até consigo achar umê aqui, mas não tem o mesmo sabor. É super caro, tipo uma bandejinha de umê, uns US$ 25. E tem Nossa. umas lojinhas internacionais agora que você consegue achar mais coisa, mas não é assim muito bom, não. É, que não dá nem pra Ah, mandar, né? Porque a alfândega vai não barrar dá. tudo, é. Não. Eu compro às vezes no Daiso, aquele que é umê, mas é É. tipo. É o umê, mas vem numa sacolinha de bala, Sim, assim. sim, é. Sim, é Mas mais ele é crocante, durinho. né? É um Isso, durinho, ele né? é durinho, não é aquele Duro e molinho. seco, né? É. É. É, Então, se, tipo, eu tô com muita vontade, isso passa, vai. Vamos falar um pouquinho então de comidas e bebidas da Austrália, porque churrasco, por exemplo, na Austrália, as carnes, se eu não me engano, no Japão, as carnes São da de churrascaria Austrália, São brasileira da australianas. Austrália, né? né? É. Então, Eles são bem carnívoros aqui, mas a comida é ruim. A comida é sem graça. Tipo, não é uma mentira! comida. Não é uma comida. É que eles não põem tempero nas coisas. Tipo, logo que eu cheguei, que eu fui morar na homestay, nossa, tudo que ela fazia era sem graça, assim, não tinha gosto de nada, porque não tem tempero, não tem uma cebola, um alho, um salzinho, uma pimenta, não tem essas coisas. É tipo um sal. Sabe o que eles fazem? Ela fazia espaguete à bolonhesa, sem tempero nenhum. Aí na hora que você senta para comer, você pega o sal e joga o sal em cima, assim, e assim que você come. Ave E eu falava, Nossa! nossa, que coisa sem graça. Tanto que eu emagreci 10 quilos em 2 meses, Uau. logo que eu cheguei aqui. Porque da comida ser ruim e porque eu tava andando pra caramba, não tinha carro, né? Então eu tinha que andar pra lá e pra cá. Mas a comida foi uma das primeiras E coisas, porque eu achava balada a comida todo tudo muito dia? sem graça.
Então, dançava, emagrecia. Então, todas as comidas assim eu achava meio sem graça, assim, não tinha muito sabor. Aí depois que eu comecei a conhecer mais a cultura, a cultura deles é mais, eles não usam muito sal, é bem plain assim a comida, não tem tempero, tudo se você quiser você coloca depois um salzinho ou você coloca um molho por cima. Eu acho que é muito parecido com o japonês também, que coloca aqueles molhos assim. A carne, você fez um steak, aí você pega e escolhe um molho de cogumelo, um molho de vinho, essas coisas, que é isso que vai dar o gosto na carne. Então não é engraçado isso, porque a família do meu marido agora, se eles vão fazer algum churrasco, alguma coisa, eles temperam a carne, igual eu faço. Porque eles já acostumaram comer a carne temperada igual eu faço. Então eles também não gostam. Que aí fica mais saborosa, né? Nossa! Então, o seu meu sogro marido, fala quando assim, foi pro Brasil, deve ter se surpreendido, né? ele se esbaldou, ainda mais meu pai cozinhando tudo que a gente queria, né? Então ele Mas comeu você tanto. também cozinha bem, né? Eu cozinho bem, eu consigo me virar bastante, assim, eu faço bastante coisa e eu não passo apertado, não. Eu consigo fazer de tudo, assim. E às vezes, quando eu não sei alguma coisa, meu pai fala, por que faz isso e aquilo? Aí meu pai passa a receita pelo WhatsApp, ou ele vai dando dica, faz isso, faz aquilo, sabe? Mas a Caramba, comida sem graça. é bem sem Sem graça. E graça. não tem, assim, uma comida australiana mesmo, porque o que eles comem? É uma carne e legumes. Ou, tipo, linguiça com. A linguiça daqui não é igual a linguiça do Brasil, é tipo uma salsicha, assim, né? Uma linguiça meio. Porque a linguiça no Brasil, a gente tem aqueles pedacinhos de gordura, assim, aqui eles trituram tanto que vira meio que uma salsicha. Então não é. Eu já me acostumei, mas não é a linguiça do Brasil. Uhum. Quando eu tô com vontade de comer linguiça do Brasil, eu tenho que fazer, porque não tem aqui. É difícil de você achar. Caramba. Aí eles comem isso, a linguiça com mash, ai, como é que fala? Com purê de batata, e coloca um Aham. gravy por cima. O gravy, você coloca gravy em tudo, que é Engraçado, aquele molhinho de eu comi carne. super bem na Austrália. Nos restaurantes a comida é gostosa. Os restaurantes agora estão bem melhor ainda. Ah, E é? outra. Só que agora, você não tem um restaurante australiano. Você vai no É. restaurante italiano, Só tem você o vai. Outback, né? O Outback, O que Que é é Outback. fora. gostoso, né? Outback é fora da Austrália, né? Mas não é tem aqui. Aqui em Brisbane tem um. Mas não é um restaurante australiano. Então, tipo, Ah, australiano mesmo, não, é difícil você saber. Às vezes eu falo pro meu marido, qual é a comida australiana? Não tem, porque é uma carne e um engraçado, legumes. né? É. Mas não tem um negócio que eles passam na torrada que... Vegemite. Então, isso é australiano, não é? Vegemite australiano. Então, Vegemite é. Como é que chama? Sabe quando eles fazem a cerveja que sobe aquele negócio da Fermenta, cerveja? que fermenta. Não é um é um negócio Ah, preto. É parte de uma fermentação da cerveja. E é esse negócio que é o Vegemite. Eu acho que ele chama Você levedo, comeu né? Levedo de Vegemite? cerveja, eu acho que é isso, né? Eu não sei como é que chama. Eu não comi, não. Não, então, é assim: você pega uma torrada, aham. que aqui é o que eles comem demais, é o toast, e você pega a torrada, pega o pão de forma, põe na tostadeira, torra o pão, coloca um pouco de manteiga e coloca bem pouquinho. Só que tem australiano que põe um monte. Aí você põe um monte, você não consegue comer, porque é um negócio muito salgado e forte. Mas se você colocar pouquinho, fica gostoso. Então, eu gosto de comer com pouco e que eu coloco o queijo em cima também. E aí fica bom. Agora eu já acostumei. Mas tem gente que fala, gente, como que você come isso? Você já deu uma garibada no negócio, né? Então, É a gente você põe um É igual o tomatinho, japonês. põe um queijinho, põe uma cebolinha. Não, põe abacate também, aí fica bom. É igual o japonês comendo natô. Que você fala, alguém come Uhum. natô, você fala, nossa, como que você come isso, né? É, É mais ou menos a mesma. É o australiano comendo Vegemite. eu nem sabia Ah, disso aí, né? A nossa. próxima vez que você vier, eu faço um Vegemite sandwich pra você, Hilda. O que eu amei na Austrália foi o chai tea latte. Amei, amei. Ah,
Pra mim, o melhor que eu tomei Café até na hoje. Austrália é muito bom. É isso que eu ia falar, tem uma cultura Cafés, forte de café, né? Aí. nossa, Ai, todo gente, mundo que toma muito vontade. café e você Hum. aprende, tipo, no meu trabalho tem uma máquina profissional de café. Então, no primeiro dia, quando você começou a trabalhar, a primeira coisa que você aprende é como fazer o café. Porque você vai fazer o seu café. Não para Ah, fazer café para os outros, você vai fazer o seu próprio. Que a aham, máquina tá lá, você tem que colocar a temperatura do leite, isso e aquilo. Você gosta de café aham, forte, você gosta de café fraco. Você quer um chai, que tem o chai também, que Né? é Amo chai. aquele. Chai latte é que tem canela, tem Isso. É, cravo, tem um monte de coisa assim. isso. é. E é uma delícia também, né? Nossa, eu amei. Eu achei mais gostoso do mundo o que eu tomei. Os cafés aqui são super bons. E Hum. aqui as pessoas têm bastante de sair para café da manhã ou faz brunch, né? Uhum. Então, que come ovo, come linguiça, Bacon. bacon, um tomate torradinho, cogumelo, essas coisas assim. Então, o Ah. café da manhã é ótimo. Então, não é tudo ruim a comida, vai. O café em si O é café da manhã. Não, maravilhoso. tem restaurantes super bons, assim, mas eu Aham. acho que também vai da pessoa também. Tipo, a minha sogra, ela não sabe cozinhar. Ela não sabe fazer nada. Então, toda a comida dela é sem graça, sem gosto. Tudo que ela tenta fazer, assim, ela inventa umas coisas que fica assim, você fala, nossa, não vou comer isso, que é muito ruim. E ela sabe disso, e ela fala que ela também vem de uma família muito grande, e a mãe dela também não sabia muito cozinhar. E eu acho que cozinhar, você tem que saber, você tem que saber, você tem que vir de uma família que gosta de cozinhar, ou você gostar para você procurar. Sim. Se Hum. você não gosta, você não Não, vai não vai procurar. fazer meia boca e trazer as pessoas pra casa, né? Por isso que eu não convido as pessoas também. É que o Gui, ele falou que ele sabe fazer omelete. Ele falou, quando você vier aqui em casa, vai comer o quê? Omelete. Eu falei, vou ficar no Omelete. hotel. Não, Ah, mas se mas for um eu. omelete bom, com um pouco de É. cogumelo, um pouquinho de Ah, bacon, põe uma. ah, Sim. tem muito, né? Eu adoro omelete de batata. Umas fritas É. É, eu também batatinhas. gosto. Bom pra caramba. É. Mas eu acho que quando você vai convidar as pessoas, porque no Brasil realmente é uma é uma diferença de cultura, né? Por exemplo, eu não sei como que é na Austrália, mas no Brasil, geralmente, quando a pessoa vai te convidar pra almoçar em casa, a pessoa sabe cozinhar. É impressionante como o brasileiro sabe cozinhar, né? É, Aqui, eu já Não, fui e em a cada comida almoço brasileira aqui, pelo também é amor de muito Deus. gostosa, né? Sim, acho que é o isso. É, tempero mesmo. comida brasileira Mas é você não muito vai convidar uma saborosa. pessoa para sua casa se você não souber cozinhar. Ou você vai É, comprar a comida e aí você convida, mas Mas aqui é normalmente assim. o brasileiro sabe cozinhar, né? Normalmente, mesmo o arroz, feijão é Ou uma tem delícia, empregada, né? né? É, tem é, empregada. É, é, Porque a cultura de ter empregada em casa é. que vai é, cozinhar tudo também é muito forte ainda no é, Brasil. é verdade, é verdade. E assim, é difícil ir numa casa que não tenha comida boa, né, no Brasil. Difícil. Verdade. É, Acho que nunca foi então, em e nenhum lugar. aqui a gente nunca vai. Se a gente for jantar, almoçar na casa da minha sogra, é coisa pronta. Tipo, ela comprou. É uma pizza. é, ou ela comprou, tipo, ela compra, tem umas saladas aqui, Hum. ela não faz nem salada, ela compra. Ela compra Aham. salada, ou, Nossa, e tipo um churrasco australiano. O que, que vai ter? Vai ter uma salada, tipo uma salada aham. verde, uma salada de macarrão, e vai ter um. Quando eles fazem a carne, isso é uma coisa também que eu não consigo entender e eu não me adapto. Eles assam toda a carne. Tipo, você vai chegar sabe que nem brasileiro? Você vai assando a picanha, vai saindo da churrasqueira, você já vai cortando e já vai servindo, né? Pra pessoa comer Aham. quente. Aham. Não, aqui eles assam todos os bifes primeiro, vai colocando num potinho de alumínio para manter a carne um pouco quente. E quando Aham. terminou, ele desliga a churrasqueira, aí todo mundo senta e come junto. Não tem essa de o churrasco que sabe, Vai vai indo, saindo, vai indo, indo, comendo, você vai vai saindo, vai comendo. beliscando aqui, você vai Ah, beliscando ali. Não é assim. Tanto que o churrasco ah, aqui é 1 hora, 2 horas no máximo. Acabou o churrasco, você chegou, a pessoa já tá assando a carne já vai estar pronta, chegou, sentou, comeu, foi embora, acabou. ah. Nossa. Tipo, não é o que Brasileiro fica o igual dia da gente, inteiro né? Que comendo. então, eu tenho uma amiga que ela é casada com um brasileiro e ela é italiana, mas ela nasceu
nasceu aqui na Austrália, tudo. E ela não consegue, então ela falou assim, por que brasileiro fica e acaba o churrasco? Aí ela fala assim, aí começa, tipo, ai, tô com fome de novo, aí põe mais Tô com fome carne. de Eu falei, novo. por que brasileiro faz isso? Eu falei, porque é cultura. Tanto é que quando é churrasco na casa dela, ela coloca as coisas assim, aí, tipo, acabou, ela já tira tudo, porque ela quer que o povo vá embora. Antes que alguém Mas peça. mas o povo não vai embora, o povo fica lá, e aí começa a tomar café, isso e aquilo, sabe? É coisa de Então, brasileiro, né? Você vai, joga uma carta, joga uma bolinha e tal, e dá fome de novo. Aí e aí, começa, se assa tem de carne novo. assada, você já faz um arroz carreteiro e já faz isso aqui. É diferente. Isso é uma coisa assim, que eu vejo da diferença de cultura. E aí as As festas. festas têm hora para começar e tem hora para. É isso que eu ia perguntar. As festas têm hora também marcada? Começa tipo, das 2 às 4. Pronto, acabou. Quando você manda uma mensagem convidando alguém, ou se você manda um convite, essas coisas têm horário que começa e horário que termina. E é chatíssimo Nossa. isso, né? Porque brasileiro, tipo, vai começar às 4, o brasileiro começa a chegar lá pelas 7, né? Tem que tirar o dia inteiro. Tanto que nas festas dos meus filhos, às vezes tem uns amigos nossos que chegam que a gente já cortou o bolo. Porque a gente está acostumado. Não, tá? As festas é para os australianos. Eu tenho poucos amigos brasileiros. E eu falo, chega no horário, porque é o horário da você tem que seguir. Austrália. Principalmente festa de criança, assim, porque os pais estão lá, tipo, levar a criança em festa de criança já é um saco. Você tem que ficar lá esperando. Você não conhece ninguém. Você chega lá e o seu filho conhece o filho da pessoa, mas você não conhece a pessoa. Então, aqui é assim, né? Você tem horário para tudo. Em certos casos é bom, né? Encontra um chato, fala, ai, pelo menos são só 2 horas, né? 2 horas. E ainda temos muitas perguntinhas sobre a Austrália. Vamos parar por aqui e voltamos na próxima semana com a Flavinha. Curta, comente e compartilhe o nosso podcast. Valeu! We're gonna let you go now. Thank you.